Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, com cenas muito interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês, num assunto que ainda está reverberando muito nas redes sociais e nos principais veículos de comunicação. Me refiro especificamente a uma revelação que foi feita por uma parte da delação do coronel Mauro Cid, de que o ex-presidente da República quase foi preso pelo comandante do Exército Brasileiro, o general Freire Gomes. Isso só não aconteceu porque o ex-presidente da República se acovardou completamente. Mas o que estaria por trás desse comando do general Freire Gomes? Ele é um patriota, é um respeitador da Constituição? Ou será que outros fatores influenciaram nesse tipo de posicionamento dele? Bom, infelizmente, a maior parte dos militares envolvidos com o governo Bolsonaro está absolutamente sumida. Ninguém está falando absolutamente nada. Ninguém confirma, ninguém diz que não aconteceu, ninguém repudia. Portanto, tudo aquilo que Mauro Cid está mostrando agora, poderá fazer com que situações muito comprometedoras sejam tornadas públicas também para o povo brasileiro, acarretando inclusive a prisão de algumas dessas pessoas que usaram da farda como uma couraça para se protegerem de acusações criminais. Bom, vou conversar com vocês também sobre um personagem que ontem, na sua despedida da Procuradoria-Geral da República, lançou uma mentira gigantesca, uma fake news monstruosa e que eu fui buscar a informação, né? E concluí que, de fato, era uma fake news, era uma grande mentira que ele colocou ali para a nação brasileira. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, enfim, mande seu comentário, joinha e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você apoiar o seu canal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, tem muitos jornais impressos que eu poderia mostrar para vocês, mas eu vou pegar aqui algumas questões de internet, tá? Primeira delas, publicada também no jornal impresso de hoje, o Valor Econômico. Na reunião em que Garnier aderiu ao golpe, comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro. Gente, isso não é assunto trivial, né? Um comandante do Exército, enfim. E aí tem uma questão, né, muito subjetiva no meio disso tudo, né? Muitos militares, em todos os lugares do mundo, né, eles passam por muitas agruras, né? Obediência, hierarquia, muitos passam por humilhações, vexames, situações ali humilhantes, e eles acabam querendo sempre se vingar no subalterno, quando eles alcançam um posto maior, né? No caso desse homúnculo, dessa figura que se converteu no presidente da República, ele quis humilhar generais, ele quis humilhar comandantes, né? Isso tem a ver, gente, com a história dessa figura. Quando você lê esse livro aqui, O Cadete e o Capitão, e as pessoas que já leram, que têm conhecimento no campo psicológico, da psicologia, da psiquiatria, eles afirmam que há um ressentimento da figura do ex-presidente da República, que acabou fazendo com que ele tivesse algum tipo de satisfação de ver esses comandantes batendo continência, ou prestando continência, melhor dizendo, para essa figura que não dá como a gente deixar de classificá-lo como uma espécie de homúnculo, né? Pois bem, então essa foi a situação. Agora, tem situações também que passam despercebidas pelos veículos de comunicação. Como é que o presidente da República fazia reuniões secretas com comandantes militares? Para tratar do quê? E mesmo que não fosse reunião secreta, qual o motivo de se ter reuniões com comandantes das Forças Armadas num momento de grande tensão aqui no nosso país, onde as pessoas que seguiam a figura do ex-presidente da República, ele próprio, faziam discursos o tempo todo de rupturas institucionais? É claro que eles só podiam estar tratando ali de ruptura institucional e não da preservação da democracia. Porque se esse ser, né, esse homúnculo, ele viesse a público dizer que reconhecia o resultado da eleição e para que as pessoas que estavam nas frentes dos quartéis voltassem para suas casas, nós não teríamos problemas, tensões nenhumas aqui no Brasil, né? Nenhuma aqui no Brasil. Bom, matéria de hoje, delação de Cid expõe militares e lança desafio a Lula e Forças Armadas de punir quem urdiu o golpe. Leia a coluna. Porque essas figuras não podem passar em brancas nuvens, né, gente? Usaram a farda
como uma coraça para se protegerem de acusações criminais, terem uma impunidade, né? Sempre fazendo ali uso desse temor reverencial que muitas parcelas da sociedade brasileira sempre tiveram em relação às Forças Armadas. Mas a grande contribuição que a gente pode considerar involuntária que Bolsonaro fez para o debate público aqui no nosso país, foi a dessacralização das Forças Armadas. Ele conseguiu ajudar a tirar as Forças Armadas de um pedestal, né? E jogou as Forças Armadas do nosso país numa lama profunda e que agora terão muito trabalho para sair dessa situação, né? Esse aqui é o general Freire Gomes que deu essa enquadrada e quase prendeu o Bolsonaro se ele tentasse seguir em frente. Bom, muitos jornais, né, estão dando destaque a esse tipo de episódio. A gente vê isso aqui, por exemplo, no O Globo aqui. Testemunha ocular. Cid acusa Bolsonaro e ex-chefe da Marinha de tramar golpe e provoca reações de Múcio e Forças Armadas. Essa matéria aqui, que está na televisão, no monitor aqui, nos dá conta que o Bolsonaro se reunia toda vez que tinha uma decisão desfavorável aos seus interesses eleitorais. Bolsonaro se reúne com comandantes das Forças Armadas após Moraes negar a ação contra as urnas. Pouco depois da reunião foi anunciada a presença do presidente em evento militar no Rio de Janeiro no próximo sábado. Bom, essas são as questões de pano de fundo. Aqui um desses encontros que o Garnier, o golpista não assumido, né? Porque agora todo mundo está caladinho, o general Heleno, todo mundo sumiu. E mesmo aqueles que gostavam de publicar muita coisa, Clube Militar, ninguém está publicando nada, mesmo o adoentado Vilas Boas, que mesmo na condição de saúde muito débil, né, que ele passou, que está passando ainda, enfim, ele publicava coisa, agora sumiu também, todo mundo desapareceu. Existem fatores que podem ter motivado essa história toda, mas de fora para dentro. Claro que tem ali o comandante do Exército, ele certamente, né, teve o despertar ali de uma ala legalista dentro das Forças Armadas, de que aquilo era uma coisa absurda, né, se tentar uma ruptura. Mas as Forças Armadas do nosso país já tinham recebido vários sinais que o Brasil ficaria num isolamento absolutamente radical se tentasse fazer alguma coisa fora dos padrões do mundo, da geopolítica do mundo, né, no campo da democracia. Eu publiquei, há 66 dias antes das eleições, um vídeo aqui no nosso portal do José, que eu vou colocar disponível aqui na descrição do nosso vídeo, onde eu faço um relato ali de várias situações que impossibilitavam essa aventura golpista do Bolsonaro e das pessoas que estavam no seu entorno. Claro que eles podiam tentar, mas a possibilidade disso dar certo era remotíssima, né? Enfim, muitas pessoas nutriam um exagero, né? Um temor exagerado em relação àquilo. A gente tinha que ter uma preocupação, mas a gente tinha que ter um enfrentamento também, né? A gente tinha que se posicionar. O nosso portal fez isso ao longo de todo esse episódio que nós tivemos muitas tensões aqui no Brasil. Você que acompanha os nossos espaços aqui é testemunha disso. Eu cheguei a mostrar para vocês o que aconteceu aqui, que foi uma situação muito concreta, uma situação direta, que foi a vinda do secretário de Defesa dos Estados Unidos no Brasil. E, gente, tem um detalhe que eu falo no vídeo, que é o seguinte, nesse vídeo que eu vou colocar disponível para vocês. Ele poderia ter vindo para o Brasil numa das milhares de aeronaves que as Forças Armadas dos Estados Unidos possuem. Só que ele veio para cá num Boeing, que tem o apelido de aeronave do fim do mundo, que é blindada, é um mastodonte, um troço gigantesco que pode ficar sobrevoando, enquanto puder ser reabastecido por outras aeronaves, infinitamente. Então ele veio aqui, mostrou o cartão de visita, né, ao convite para os militares ir lá verem, né, tirar fotografia, fazer selfie, mas ele deu um recado muito direto, que o Brasil ficaria isolado, inclusive alguns acordos com o governo americano seriam rompidos caso isso acontecesse, inclusive com a ruptura de remessa de dinheiro e de acordos, né? Os militares brasileiros de alta patente vão muito para os Estados Unidos, levam as famílias, tem um monte de... ganham em dólar no final da história. Isso tudo acabaria, essa mamata acabaria. Essa foi uma das mensagens que o senhor Lloyd colocou aqui desse encontro de militares. Vou colocar aqui para vocês aqui um trecho da matéria do Jornal da Cultura. Vamos lá. Austin afirmou que as Forças Armadas devem permanecer sob controle civil
E disse ainda que o Estado de Direito, os direitos humanos e a dignidade têm sido atacados no continente. Nogueira, que abriu a cerimônia, disse garantir que o Brasil cumprirá acordos internacionais sobre democracia e liberdade. Da parte do Brasil, manifesto o respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. Nossa, deve ter sido muito duro, né, pro Paulo Sérgio, aí, o general, né, falar em democracia. Isso é um troço assim tão difícil para ele. Depois deve ter tomado lá um Lexotan, porque a coisa ficou muito complicada, né? Bom, e o que foi dito pelo secretário Lloyd Austin, a Embaixada dos Estados Unidos publicou no portal deles, Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. E aí ele fala exatamente isso, né? Que, enfim, da importância da democracia e tarará, tarará. Gente, isso não significa que o Brasil tenha que ser submisso a nenhum tipo de nação. Não é esse o nosso propósito aqui. A gente fala, temos que ter medo. Não, eu estou mostrando para vocês do ponto de vista geopolítico como é que a coisa estava se dando. Que os militares brasileiros, eles não podiam tentar uma aventura e terem consequências muito graves em relação a eles mesmos com a reversão do regime, a restituição de uma democracia no nosso país. Eu fiz vários vídeos aqui no nosso portal ao longo desses últimos tempos, né, falando dessas relações, até para tranquilizar muitas pessoas que ficavam absolutamente atemorizadas com essa onda que essa gente da direita fazia, que o Brasil estava em vias de ter uma ruptura. A gente recebia muitas mensagens, todo mundo recebia, né? E a gente ficava preocupado, né? Porque a demência não tinha limites. Bom, e isso tudo passou despercebidamente por essa criatura que está saindo agora, esse senhor que está saindo da frente da Procuradoria-Geral da República e que ontem, na sua despedida, me causou uma irritação adicional. Vou mostrar aqui para vocês porque isso se deu, rapidamente aqui, tá? Ele fez a sua despedida com esse tipo de fala aqui. Parte das incompreensões deve ser equivocada a expectativa de o Ministério Público protagonizar ou mesmo apoiar projetos partidários. Ao Ministério Público, tal como ao Judiciário, a Constituição veda expressamente a atividade política partidária. Nossa missão não é caminhar pela direita ou pela esquerda, mas garantir, dentro da ordem jurídica, que se realize justiça, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. A ideologia política busca os espaços de poder. A ideologia constitucional busca limitar e... Gente, isso tudo que ele falou não está na Constituição como uma missão do Ministério Público. E quando ele disse que não deve adotar posições partidárias, na verdade ele adotou uma posição partidária velada, porque ele protegeu o Bolsonaro, protegeu os interesses políticos e eleitorais de Bolsonaro. Bom, mais à frente ele falou isso aqui, vou compartilhar com vocês esse trechinho aqui. Julgamentos procedentes. Na pandemia, experiência inédita de coordenação nacional e conexão interinstitucional salvou bilhares de vidas, inclusive com destinação de mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Se Augusto Aras dizer que salvou milhares de vidas, chega a ser uma galhofa. Ele ajudou a pegar dinheiro para dar para o que estava retido em algumas operações, para dar para o governo federal, o governo genocida, administrar. Então, a patifaria muito grande, para dizer o mínimo, né? Em fim de mandato da PGR, Aras disse que gestão sofreu com falsas narrativas e incompreensões. E aí ele pede para as pessoas lerem esse troço aqui. Ações que salvam. Eu li, gente, tem mais de 300 páginas, tá? E não devia ter esse nome, não devia ter Ações que Salvam. Deveria ter o título de Ações que me salvam, que salvam o Procurador-Geral da República dos incontáveis crimes que aconteceram no Brasil e que o Procurador-Geral da República não viu absolutamente nada. Bom, então nós vamos acompanhar a sucessão da PGR e vamos cobrar do próximo Procurador-Geral da República que apure, né, todas essas situações que foram colocadas ali nesse relatório, absolutamente imprestável, com I maiúsculo, né, que o senhor Augusto Aras mandou fazer para tentar se proteger das coisas que ele tinha responsabilidade de fazer e não fez. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta porque tem bolsonarista entrando em fila e um deles é esse senhor Nicolas Ferreira que está entrando numa fria, vou comentar mais tarde, tá bom? Mais tarde eu volto. Tchau!